Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez no nosso MBCV Cast, das segundas-feiras pela manhã, às 9 horas, com o apóstolo Neuci José Rorato. Você é muito bem-vindo e a gente tem falado já nos nossos MBCV Casts que nós somos uma igreja que está situada em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Algumas pessoas têm perguntado onde que fica a igreja de vocês. Enfim, a gente está tendo alguns contatos fora do estado, né? Mas você pode, então, nos assistir, pode ser nossa audiência, não só no MBCV Cast, mas também nos nossos cultos. Siga a nossa página que você vai estar recebendo as notificações, mas para isso você precisa se inscrever, dar um like e estar junto com a gente, vendo, né, todos esses conteúdos que a gente tem postado. Todas as segundas-feiras, os conteúdos são com o apóstolo Neuci, onde nós estamos numa temática. Nós falamos, este ano, na nossa igreja, temos como tema sabedoria para a gestão da vida. E nas segundas-feiras pela manhã, nós falamos sobre as muitas abordagens nessa linha de sabedoria. E viemos aí algumas segundas-feiras falando sobre maturidade. Olha como é importante esse tema maturidade, porque é algo que precisa ser construído. E muitas vezes a pessoa erra porque falta conhecimento. Então, o conhecimento que necessita construir a sabedoria é algo que vai, de fato, lhe levar à maturidade. Então, nós estamos aqui hoje com o apóstolo, mês de março ainda, já indo para o finzinho do mês, né? E o ano está passando correndo, mas a gente está bem feliz de poder compartilhar bons conteúdos com vocês. E aí, pastor, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos, um belo dia, e que cada um, ao contemplar a beleza desse dia, possa tirar lá do fundo da sua alma: obrigado, Senhor, por este tão belo dia. Quando a gente busca reconhecer a importância, o valor, a beleza do dia, com certeza a gente já vai construindo algo positivo. A maturidade é isso, que quando a pessoa tem maturidade, ela não perde oportunidade para agradecer, para rever, para valorizar, enfim, e aproveita melhor, sim, o dia e as oportunidades. Nas últimas edições a gente conversou sobre maturidade e na última especificamente falamos bastante, pastor, sobre a maturidade no relacionamento, na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, no relacionamento familiar, etc., né? E depois que a gente terminou nosso papo, e eu ouvi novamente, né, nosso papo, e comecei a pensar sobre isso, correlacionando, obviamente, com a maturidade, né? E me veio uma questão, né, que existem algumas igrejas, e não existe aqui nenhuma discriminação ou qualquer coisa, é uma observação, né, para que a gente possa conversar e chegar a um denominador bíblico sobre isso. Existem algumas igrejas assim que têm pouco ensino, né? Pouco ensino. Então as pessoas elas estão muito mais pautadas no sentimento, nas emoções que sentem a partir daquele momento que estão ali no culto, enfim. E uma das coisas que se fala muito é sobre fé, né? Sobre a fé que a gente precisa desenvolver. Então eu penso que eu também já tive vim de segmento assim e tenho mais ou menos essa experiência. Então a gente fica sempre naquela que a nossa fé ela vai nos dar plenitude de vida. A fé vai fazer com que a gente tenha a solução em todas as áreas. E essa acho que a gente pode começar esse papo desse MBCV Cast a partir disso. Não é uma pergunta, eu acho que é uma questão para se conversar. A fé, ela pode trazer plenitude de vida? Pode. Por isso que a gente insiste sobre a necessidade da fundamentação da fé. Porque a fé é o escudo. A pessoa que não usa escudo
e não tem a fé como um escudo, como firmeza, como proteção, como fundamento, como uma arma de defesa, ela fica vulnerável, ela fica fragilizada. Então a pessoa que não fundamenta a fé, a obra de Deus, ela começa no nosso espírito. Mas o nosso entendimento, a nossa inteligência, leva-nos a trazer para a alma, para a nossa faculdade, para o nosso entendimento, porque a nossa alma é a faculdade da nossa vida. E à medida que a alma ela é construída ou reconstruída, a vida ela faz a diferença. O que faz a diferença nos níveis das pessoas, nas capacidades das pessoas, é o quanto a alma dessa pessoa ela foi trabalhada, ela foi educada, ela foi construída, ela foi formada. E a fé é a mesma coisa. Crer para a salvação é um ato imediato do Espírito, independe de tempo e de obras. Crer no perdão dos pecados é uma graça que a nós é oportunizada, que nós não podemos fazer nada pelos nossos pecados, mas crer que o Senhor perdoa, mediante o reconhecimento que necessitamos nos livrar do pecado e cortar os laços com ele, e a gente tem essa atitude de fé, essa ação de fé, essa abertura para acreditar, acontece. Mas isso é algo abstrato que resolveu algo do passado. A fé no perdão não constrói futuro, resolve o problema. A fé na salvação apenas impede você de ir para o inferno, mas também não lhe prepara para você não viver o inferno terreno. Isso tudo a gente precisa entender, que Deus começa a trabalhar no nosso espírito, a palavra, os ensinos da palavra reeduca a nossa alma, constrói a nossa alma, constrói em nós princípios, valores. Por que o Senhor nos deu os mandamentos? Os mandamentos é porventura para Deus ou para nós? Não, é tudo para nós. Os próprios mandamentos são instruções de construção de caráter, de comportamento, de uma vida ajustada. É a cultura de um governo. Os mandamentos de Deus são instruções que formam e constroem a cultura do governo de Deus. Então a alma é nós que cuidamos dela, mas pela palavra. Por isso que aquele que não gosta muito da palavra não desenvolve. Olha a riqueza disso aí, os conselhos e os conceitos que a Bíblia nos dá. Que aquele que medita na palavra de Deus todos os dias faz prosperar o seu caminho, será bem-sucedido, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que não se ressente nem em anos de sequidão, e nunca deixe de dar fruto. Tudo ligado à palavra. E assim o cristão que não tem a sua fé alimentada pela palavra, construída pela palavra, e mais uma coisa, eu posso exercitar a fé no que eu creio da Bíblia. Eu posso exercitar a fé naquilo que eu creio se eu aprender como devo praticar, me ajustar e praticar aquelas instruções. Mas, pastor, deixa eu só fazer um adendo aqui, só para a gente poder ampliar um pouquinho. Mas vamos dizer assim, ó. Aí eu acho que nós temos que ir para esse caminho. Até a fé, ela precisa ser colocada em ordem na nossa vida. Ela precisa ter uma ordem. Porque se nós não tivermos a ordem de como que nós precisamos ter fé, por exemplo, existem muitos segmentos que creem em muitas coisas diferentes. Tem pessoas que até mesmo se flagelam
Pela fé. A pessoa está fazendo um sacrifício absurdo de andar assim por lugares longínquos a pé, às vezes sem sapato, porque ela tem fé, uma fé firme numa determinada situação que foi colocada para ela, que se ela for até aquele lugar descalça, chegar lá com os pés sangrando, então ela não está no exercício da fé. Tá, né? Na fé que ela aprendeu, ou que alguém explicou para ela que era assim. Então, por isso que eu estou dizendo, a fé que a gente está falando é uma fé bíblica, baseada no que a palavra de Deus diz. No que Deus diz. Cada um pode desenvolver a fé que quiser, mas Deus apenas tem compromisso com aquilo que Ele promete. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta. A pessoa saiu do lugar dela, saiu a pé durante 2 dias caminhando em peregrinação, chegou lá no tal do local que ela tinha determinado. Tem valor? Isso tem algum valor espiritual ou não? Foi Deus que pediu? Ou foi uma proposta pessoal? Ou um jogo de barganha? Eu vou oferecer esse sacrifício para Deus me abençoar. Nada disso. Por exemplo, Deus tem compromisso com a palavra. E Deus tem compromisso com suas promessas. Por exemplo, enquanto estávamos comentando sobre isso, me veio à mente aquela situação que até está passando. Se não passou, vai passar agora nos próximos dias, esse seriado que está na Record, sobre a Bíblia, em que Josué atravessará o Jordão em época de cheia. E que quando os sacerdotes chegam no meio do Jordão, param e levantam ali um altar. E até o povo passar, depois eles passam. E aconteceu um tempo atrás de uns missionários espiritualistas que, como Josué passou, por fé, mas porque Deus tinha o propósito para com a vida deles, depois do Jordão, que era a posse da terra prometida, aqueles missionários entraram na água, até eram umas mulheres, né? Entraram na água e se afogaram. As águas não se abriram. Então, o milagre não é para atender ou suprir desejos. Milagre é para atender necessidade. Deus opera os milagres e os milagres são aquilo que o ser humano, na sua capacidade normal, natural, não pode fazer, mas há um propósito. Essa história de espiritualismo que é muito comum por aí, de apresentações sobrenaturais sem propósito, tome cuidado com isso. Isso não é fé que prepara a pessoa para a maturidade, para crescimento e para resultados que glorifiquem a Deus. Então as pessoas querem ver um milagre, mas qual é a necessidade do milagre? O maior milagre é ter uma vida, um nível de maturidade de vida que não precise de milagre. O maior milagre é você olhar para a sua trajetória e ver o quanto você cresceu. Quanta infantilidade eu cometi, eu pratiquei. E hoje eu vejo um milagre, que eu não preciso mais passar uma noite num monte pegando sereno para ter uma resposta de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. E quando a pessoa entra para querer ter esse encontro com Deus, para aí, conheça o caminho de Deus primeiro. Se a palavra não tem a resposta, então é uma questão pessoal. Deus, eu não estou entendendo o que a tua palavra me falou, eu não estou entendendo o que a Bíblia traz a mim como ensino, mas ignorar a palavra, os ensinos, os preparo, a construção de uma maturidade para buscar espiritualidade e querer viver do milagre, isso ainda é infantilidade. É como se você ficasse no superficial, porque de qualquer maneira, de tempos em tempos, você vai precisar fazer alguma coisa como barganha para poder se sentir pleno, né, dentro dessa questão de espiritualidade. Olha aqui,
como Salomão. Lá em Eclesiastes, capítulo 5, ele já chama atenção aqui de tudo. Observe que dá para tirar lições e aplicações e nós vermos se em alguma coisa, porventura, nós não estamos ainda sendo imaturos. Ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir, chegar-se para ouvir. A fé vem pelo ouvir. E Jesus diz: aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então aqui já naquele tempo, o Senhor já falava através de Salomão, dizendo que ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. E ainda diz: não te precipites com a tua boca, e o teu coração não se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que, votando, não o cumpras. E olha o que ele diz ainda, assim, ó, verso 6. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, ao ponto de destruir as obras das tuas mãos? Olha aí, muita desgraça, muita perda, muito prejuízo, muito tratamento, muita punição, vem como resultado de palavras nécias, de profecias levianas. Tem quem diz: profetiza, há poder na tua palavra. Não, há poder na palavra de Deus. Lá naquela visão dos ossos secos, lá de Ezequiel, capítulo, parece que é o 37, que ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque antes, Deus mostrou para o profeta aquele vale cheio de ossos e perguntou para o profeta: profeta, poderão esses ossos reviver? Ah, Senhor, tu sabes. Aí o Senhor diz: profetiza para esses ossos. Mas ele ensinou: profetiza e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E aí o Senhor mostrou a construção de um milagre em ordem. Primeiro, profetiza para que cada osso encontre seu osso. Profetize para que nasça nervos, cresça carne. Profetiza para que venha a pele. E depois ele disse: profetiza para que venha o Espírito. Deus é Deus de ordem. O milagre não é agora a gente dar uma palavra e sem a gente ver que dentro do processo do milagre, por exemplo, vamos pegar outra coisa. Aquele milagre de 5, 6 mil homens serem alimentados lá no deserto com o lanche de uma criança, ao ponto de sobrar 12 cestos. Qual foi a parte humana? Repartir o lanche. Porque pão compartilhado se torna pão abençoado, e pão abençoado é pão multiplicado, e pão multiplicado é pão administrado. Ordem, né, pastor? Tudo ordem. Isso é maturidade, é crescimento, é entendimento que fé é um fundamento.
E quando não se administra a construção da vida em cima do fundamento chamado fé, a vida de quem até confessa muita fé não condiz com a fé que confessa. Eu creio assim que, na verdade, as pessoas que trabalham muito nessa linha de milagre e sacrifício, ela não teve uma formação. Né? Ela não teve uma formação, e a formação aliás, uma formação correta, ela teve a formação que ela está exercitando, que é aquele Deus de meritocracia. Se eu fizer, Deus vai fazer. Né? Então ela começa a querer fazer essas trocas com Deus. Né? Então nosso incentivo para você que está nos ouvindo, a mim, o apóstolo aqui hoje, avalie a sua fé. Veja em qual fundamento ela foi construída. Se é um fundamento bíblico ou se é um fundamento que veio de uma cultura. De repente, o seu fundamento de fé veio de uma cultura familiar. Exato. Né? Uma cultura familiar, seu avô, seu bisavô, enfim, foram te passando o que é a fé e você está simplesmente consumindo esse conteúdo. No entanto, existe uma outra fé, que é a fé bíblica, a fé que a palavra do Senhor nos ensina, que é essa fé bíblica que vai nos trazer um crescimento para a nossa vida. E essa fé, conforme o apóstolo tem falado até agora, ela exige uma ordem, né, pastor? Exige. E isso é muito, muito interessante. E existe algum passo, existe algum conceito que a gente podia falar sobre essa questão da ordem da fé? Aliás, nós podemos já rever, porque muitas vezes no anseio, no desejo de agradar a Deus, no desejo de crescer espiritualmente, no desejo de ser melhor, no desejo de vencer e ver as coisas acontecer, a gente atropela muita coisa. Mas vamos ver como funciona a ordem hierárquica do desenvolvimento da fé. Como é que a gente faz? Primeiro, claro, a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, o ouvir a palavra é tão importante para a sua fé como o alimento para o seu corpo, como a luz para os seus olhos, como a luz para o caminho. Então, a palavra de Deus é o alimento. A palavra de Deus para a sua fé é como combustível num carro. Por exemplo, o carro anda enquanto tem combustível. O crente continua vindo à igreja enquanto tem fé. Mas ele tem fé à medida que ele alimenta essa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, primeiro ponto, tenha essa disposição de alimentar a sua vida espiritual com a palavra. E, à medida que a gente vai conhecendo a palavra, a gente vai desenvolvendo essa confiança, essa comunhão com Deus, esse relacionamento, essa segurança. A gente constrói esperança, constrói perspectiva, desenvolve virtudes, o amor, desenvolve obediência, o perdão, o servir. Então começa por ali, esse é o primeiro fundamento para você não entrar em confusão. E o segundo, tudo aquilo que você aprendeu da palavra e do relacionamento com Deus, leve junto aonde está a gestão da sua vida. Leve o seu relacionamento com Deus para a sua vida, para que sua vida melhore seus relacionamentos. Leve o seu relacionamento com Deus e o seu conhecimento que está tendo de Deus para você ser melhor naquilo que é o seu campo de ação, o seu ganha-pão, a sua sustentabilidade. Leva para o seu trabalho. E assim vamos construindo. E uma coisa interessante, existe uma ordem bem prática. Primeiro, se relacione com Deus. Segundo, viva esse relacionamento
aonde a sua vida está inserida. Terceiro, trabalho. Você deve acreditar na sua vocação, nas suas virtudes, na sua capacidade, porque Deus nos criou com vontade soberana. Mas agora eu pergunto, uma vontade soberana, se não tem sustentabilidade, para que serve? Para fazer arruaça, para fazer o que fazem aí o esquerdismo hoje. Para se meter em confusão. Criar confusão e tirar dos outros. Então, o trabalho é mandamento. Eu falei isso num dos cultos, uns dias passados. Que quem não trabalhe, que não coma. Então, o trabalho vem antes de você trabalhar numa igreja. Vem antes de você doar o seu tempo como caridade social para ser solução social. Então, primeiro, comunhão com Deus. Segundo, viva onde você está. Terceiro, leve a sério o seu trabalho. Quarto, procure uma igreja, congregue, sirva, pois ali está a família para viver eternamente junto. E esse relacionamento deve começar aqui, porque a vontade de Deus é que seja feito aqui na terra como é feito no céu. Então, aquilo que você crê como será o céu, procure já construir um pequeno céu debaixo de seu governo. Olha, e o tempo passou, gente. E o tempo passou, né? A gente começa a falar rápido, mas o pastor falando e eu estava pensando aqui, né? Você sabe que eu ouvi isso aí de uma pessoa. Todo remédio é bom? Depende, né, pastor? No momento, nem sempre. Então, aí tem ali todas as tarjetas dos remédios, tem escrito assim, ó. Mantenha fora do alcance de crianças. Então, existem alguns remédios que, quando a pessoa não tem maturidade, existem algumas coisas que, quando a pessoa não tem maturidade, ela não pode ter acesso, né? Exatamente. Porque senão ela vai se complicar. Ela não vai saber a dosagem. Exatamente. E tem muito crente imaturo que não sabe a dosagem do tempo. Quanto tempo deve ficar? E já falei aqui, até quando se vai para uma brincadeira, tem que ter tempo determinado. Quando se vai para uma gastronomia, temos que ter o limite do próprio consumo. Quando se vai para alguma liberdade, também a própria liberdade tem que ter limite. Maturidade é isso aí, gente. É você exercer um autogoverno. Fazer aquilo que você acha certo e fazer, e não fazer aquilo que você acha errado, não fazer. Então tá, pessoal, gostou do conteúdo? Compartilhe esse conteúdo com as pessoas que você sabe que hoje estão vivendo talvez um conflito na sua fé, uma dificuldade para entender realmente o caminho do Evangelho, e com isso você vai estar nos ajudando para que mais pessoas possam aprender. E nós vamos nos dando tchau já. O pastor Neuci quer dar um tchau pro pessoal? Tchau, até a próxima segunda-feira. Continuaremos o assunto, é muito importante, e que você deseje ser melhor. E para ser melhor, precisamos fazer algo que até então não se fez. Exatamente. Deus abençoe. Não tem como nós termos resultados diferentes se a gente continuar fazendo a mesma coisa, né? Então, gente, obrigada pela audiência, até a próxima.